há aqui 2 projetos de desenvolvimento para a região, que estão em disputa. Um é voltado para a Amazônia socioambiental, né? Essa Amazônia em que as populações tradicionais têm um protagonismo muito grande, que se respeita os seus territórios, os seus direitos. O outro modelo é um modelo competitivo, né? Esse modelo que a gente diz mais predatório, que é o modelo em que você substitui a floresta por agricultura, por sistemas agrícolas muito mais simples, né? Você transforma uma floresta com 700 toneladas por hectare de biomassa, com 140 a 170 espécies de plantas por hectare, numa monocultura de soja, uma pastagem, né? E a gente tem que pensar a Amazônia como uma floresta cultural também, né? A Amazônia é uma floresta antropogênica, a gente diz, né? Ela foi formada pelo manejo, pelo modo de vida das populações indígenas, né? Quando a gente encontra concentrações de açaí ou de castanhais no meio da floresta, isso é porque isso foi manejado. Isso, de alguma maneira, alguma pessoa foi lá e deixou as sementes mais próximas, deixou as árvores crescerem mais próximas. Então a importância de estudar esses modos de vida, de entender como foi essa interação, né, dos indígenas com o meio ambiente, com as plantas, com os animais, tudo isso mostra como que a floresta foi construída, né? A floresta tem uma história também, essa história é junto com as pessoas. Eu sou cientista acadêmica, né? Então, na academia a gente passa um bom tempo estudando os saberes que a ciência sabe. Quanto mais a gente sabe que sabe, também vem um monte de coisa que a gente sabe que não sabe. E ali é um desconforto, né? E quando a gente pega uma coisa que sabe que não sabe e bota para dentro de um artigo, de um livro, esse é o trabalho do cientista. Agora, quando eu me deparo com as comunidades, os povos indígenas, eu vejo um universo daquilo que a gente nem sabe que não sabe, que é gigante. Sou Ima Célia Guimarães Vieira, eu sou engenheira agrônoma com doutorado em ecologia e eu tenho 61 anos. Na minha vivência era de uma Amazônia lúdica, uma Amazônia do Marajó, da ilha do Marajó, né? A minha família vem dessa região e a minha vivência era muito mais com essa Amazônia lúdica, essa Amazônia exuberante, né? De muita floresta, de muita riqueza, de uma população vivendo em harmonia com a natureza. Eu entro no Museu Guild de 1987 quando o pico de desmatamento estava lá em cima, né? Então, altas taxas de desmatamento, a destruição causada pela pecuária. Eu entro exatamente nesse momento para estudar, né, esses processos de regeneração de plantas nesses ambientes antropizados. Meu nome é Noêmia Casuei Ishikawa, eu trabalho como pesquisadora no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eu estudo fungos, então minha profissão é micóloga. Tenho 49 anos. Quando eu vi que aqui na Amazônia tinha um conhecimento diferenciado, não registrado dentro dos saberes da ciência, eu fiquei encantada. Meu nome é Melian Gaspar, eu sou arqueóloga no Museu da Amazônia e tenho 34 anos. O MUSA, né, o Museu da Amazônia, ele está localizado dentro de uma reserva florestal, a Reserva Adolfo Duque, na periferia de Manaus. E ele tem como proposta ser um museu vivo, justamente porque se encontra dentro da floresta, né? O museu procura, então, contar um pouco da história da floresta a partir de diferentes áreas científicas, como a biologia, a paleontologia, mas também pensando no aspecto da história cultural da floresta amazônica, né? A partir da etnologia e da arqueologia. Em relação à ciência, ao conhecimento científico sobre a região, acho que a minha contribuição ela tem sido muito importante, ou tem sido muito importante, no entendimento do processo de sucessão ecológica em áreas
que estão sujeitas ao antropismo, à atividade econômica, e que essas áreas são abandonadas e aí se desenvolve a vegetação secundária. Então, meus estudos são pioneiros no entendimento desse processo, no entendimento dos mecanismos de regeneração de plantas nessas áreas antrópicas aqui da Amazônia, né, com estudos em Paragominas, na região Bragantina, principalmente no leste do Pará. Então esses estudos eles são importantes na medida em que você tem hoje uma região com 20% de desmatamento, a maioria desse desmatamento é ilegal e, portanto, necessita de restauração, e o entendimento da sucessão ecológica, de como a vegetação secundária se desenvolve no leste do Pará, ela é muito importante para você definir modelos de restauração ecológica baseado na regeneração natural. Encontrei lá no Yanomami uma coisa que não tinha em nenhuma disciplina, nenhum livro, em nenhum congresso. Eu encontrei uma coisa absolutamente nova, que eu tinha andado por boas escolas, ótimas escolas, mas eu não tinha tido a oportunidade de aprender. Eram os Yanomamis comendo várias espécies de cogumelos, né? E crianças me acompanhavam, e as crianças sabiam qual era o cogumelo comestível e não. Eles já sabem, né? Mas para deixar para os seus descendentes, bastava escrever na língua deles. Aí, para o povo brasileiro saber, então estava traduzindo para o português. Mas para o mundo inteiro saber, então o que tinha que fazer? Vieram com essa pergunta. Eu falei, tem que colocar o nome científico. Aí, se colocar o nome científico, aí o mundo inteiro vai saber o que vocês estão comendo. Aí a gente começou esse trabalho. Daí eu fui convidada para ir para Auaris. A gente foi lá, explicou o que era essa linguagem científica para eles, e rapidamente eles entenderam e foi adaptando. E aí a gente fez esse trabalho em parceria. Especificamente eu estudo a cerâmica, que é um material que eu sou especialista em analisar. Também uma sub-área da arqueologia, né, que chama etnoarqueologia, que é relacionar um pouco, né, os modos de vida das populações indígenas atuais, a materialidade que eles produzem, e tentar entender como elas podem ajudar a gente a explicar a história da materialidade, dos modos de viver dos antepassados deles, né? Por meio da cerâmica, eu procuro contar um pouco dessa história de como eles viveram, o que eles faziam, como eles construíam os objetos, né? Como isso tem continuidades até hoje. O Museu Guild ele tem uma importância histórica muito grande, né? Tem durante todo esse tempo, mais de 150 anos, produzido ciência na Amazônia em vários momentos da história do país, né? Num momento em que não se tinha nada do conhecimento sobre a região amazônica, haviam muitos naturalistas vindo para a Amazônia e se produzia muito sobre a Amazônia para fora, né? Então, e levavam também o material coletado para fora. Então o Museu Guild teve esse papel muito importante de montar as primeiras coleções biológicas aqui na Amazônia, permanecendo com esse material aqui, pesquisa etnográfica, pesquisa arqueológica, com uma agenda de pesquisa muito ampla e muito importante para o conhecimento da região amazônica. Uma outra parte da terra indígena, que é a Yanomami, que ela é bem ampla, chamada na região de Maturacá, um outro grupo de cerca de 200 mulheres que fazem cestarias, estavam com um problema. Elas colocavam uma ornamentação na cestaria delas que parecia plástico, mas elas colhiam isso da floresta e não conseguiam dialogar com as vendedoras, com o comércio, o que seria aquela ornamentação preta. E aí a gente fez uma viagem para Maturacá. Foi uma das viagens mais incríveis, assim, e agora já no universo feminino, com as mulheres, foi muito, muito diferente, né? Além das Yanomamis, quem usa esses fios pretos para alguma coisa são só cerca de 100 espécies de pássaros que usa para fazer seu ninho. Então, aí é um outro conhecimento, uma inovação das Yanomamis em usar um produto da natureza para fazer a cestaria. É uma atividade feita por mulheres indígenas, principalmente, e elas transmitem esse conhecimento, né, de mãe para filha, de tia para sobrinha, vó para
neta, e vão criando tradições tecnológicas, como a gente chama na arqueologia, né? Que são modos de se fazer as vasilhas. E esses modos eles estão muito enraizados com a cultura desses povos. A gente vê também que ao longo do tempo alguns estilos mudam, e a gente vê que eles também estão associados à mudança de outros hábitos culturais, que a gente pode ver arqueologicamente, como o manejo de diferentes plantas, o uso de diferentes lugares da paisagem, né? Tudo isso junto a gente consegue construir uma história sem nomes, né, ainda, mas a gente consegue dizer um pouco como que ela chegou até o presente, como ela ainda está sendo utilizada por diferentes povos. A gente vê muita Amazônia vista de cima, do mapa, de drone, de satélite. O mundo todo vê a Amazônia de cima para baixo, né? Mas eu gostaria de convidar todos a virem ver a Amazônia de baixo para cima, né? Pisando no chão. São esses fungos, esses micélios que fazem toda a floresta. Tem a ciclagem de nutrientes, tem a comunicação entre as plantas, tem uma rede subterrânea, né, de fungos que não está aos nossos olhos, né? Mas estão trabalhando silenciosamente pela floresta e pela humanidade. Nós podemos dizer que há uma outra forma de olhar tudo isso que, embora tenha sido pensado pela professora Berta Becker, como essa questão da bioeconomia, tem sido formulado com muitos problemas, eu diria, né? Sem um conceito muito claro do que seria bioeconomia, como a inserção das populações tradicionais poderia estar participando disso. Pode ser uma boa proposta para a floresta em pé, como a professora Berta sempre colocava, mas de forma que isso seja feito com as populações da região, discutido com a ciência que é feita na região amazônica. Isso é muito importante.